Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um podcast Pra Cada Ponte, diretamente dos estúdios de Walt Disney. Eu aqui, Samuel, meu amigo professor Felipe, Oba. a nossa bela mesa amarela, o nosso café e a nossa ilustre convidada de hoje. Por favor, Felipe. Juliana de Souza, tá? Doutora em didática pela USP, tá? E vai ser um papo bom hoje. A gente pode conversar de escola, né? Escola. Só de escola. Cara, eu acho que já me ocorre a primeira pergunta básica. O que faz um doutor em didática? Bom dia. Bom Juliana. dia. Bem-vinda. Obrigada. Pode ser boa noite também, porque a gente não marca os horários. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, então, uma pessoa que se dedica a estudar a didática, ela está interessada em pensar em questões relativas ao cotidiano da escola mesmo. Então, por exemplo, a pedagogia, ela é uma área mais ampla. Dentro da pedagogia nós temos a área da didática e o núcleo de estudos da didática é a escola. Então, pensar nas relações pedagógicas, pensar, por exemplo, em questões relativas à violência escolar, pensar em... não em questões especificamente metodológicas, porque isso diz respeito a cada área de conhecimento. Então, matemática tem metodologias específicas, português tem outras. Mas há algumas questões que elas permeiam todas as áreas. Então, a questão da disciplina e da indisciplina é uma questão didática, que não diz respeito a uma única matéria. Ela é uma questão que diz respeito à escola em geral. Então, o professor de matemática, professor de português, etc, ele tem que ter esse conhecimento em didática para conseguir ensinar. Para compreender algumas relações que se estabelecem dentro da escola, né? Por exemplo, a avaliação é uma questão da didática também, e ela é uma questão que norteia a escola. A avaliação, por exemplo, ela é um núcleo muito importante. A escola ela é organizada em torno da avaliação. E estudar como as avaliações ocorrem, o quão excludentes muitas vezes elas são, ou mesmo pensar em como se avaliou na história da educação, são estudos relativos à didática. Então, a didática vai pensar nessas questões mais amplas, né? Pensando que são temas que permeiam todas as áreas, independentemente da disciplina que você leciona. Tem coisas metodológicas que dizem respeito, por exemplo, à história, né? História não tem erros, que né? Serve a história, metodologia de matemática. Então, num curso de formação de professores, os alunos eles têm as disciplinas de metodologia, mas eles têm também a disciplina de didática. Então, por exemplo, quando você vai fazer um curso de graduação, de licenciatura em História, você tem metodologia do ensino de História, em que vão ser discutidas coisas relativas ao conteúdo específico de História, a formas de ensinar em História, como sempre se ensinou em História, né? Mas você também tem a disciplina de didática, e a didática vai se dedicar a pensar, por exemplo, relação pedagógica, avaliação, violência, disciplina e indisciplina, né? Que são questões que estão presentes independentemente da matéria que você leciona. E o que é mais fácil, ensinar para o pessoal da universidade ou para a educação básica, ali, a criancinha que está começando, tá? Porque são universos completamente diferentes, né? São. A criançada subindo na mesa e aquela coisa toda. Tudo bem que na universidade também não é muito diferente, né? Mas é claro que tem uma grande diferença. Como é que é isso? Como é que é essa? São desafios diferentes, né? São demandas diferentes. Então, no ensino superior, eu já dou aula há um certo tempo, e as dificuldades postas pelo cotidiano, elas dizem respeito, por exemplo, à formação muito deficitária dos alunos na educação básica, e aí você acaba fazendo um ensino superior um pouco mais precário, porque muitas vezes você precisa dar conta de coisas que deveriam ter sido ensinadas, aprendidas na educação básica. Então, isso é um desafio, né? Então, o conteúdo específico
da área que você está lecionando, ele acaba muitas vezes ficando mal ensinado por conta disso. Isso é um desafio, além de outros tantos outros desafios que a gente vai... a relação que se estabelece é diferente, né? Então, os alunos na faculdade, na universidade, eles não escapam fisicamente da aula, né? Eles estão disciplinados a ponto de conseguirem ficar sentados e ficarem olhando para sua cara, dormindo mentalmente, né? No geral. Ou mesmo, eles já têm a liberdade para saírem da sala. Claro. Os alunos da educação básica, eles têm outra forma de funcionamento, né? Então... você tem desafios muito grandes. Por exemplo, eu atuei na educação infantil e era uma coisa muito difícil. E eu tinha mais dificuldade nisso do que dar aula para adultos, né? Então, você tem outras demandas, né? Os alunos têm uma condições, talvez, de concentração que são diferentes. Eles têm uma questão da disciplina com o corpo, que ainda é muito diferente. Ninguém nasce aluno, a gente vai aprendendo a ser aluno. Então, quanto menores os alunos, menos complicado. eles têm o ofício incorporado, né? Então, tem esses desafios. Eu acho que, em ambos os casos, é uma dificuldade, que vai sendo... você vai melhorando com a experiência que você vai atingindo, né? Juliana, eu estou há 12 anos na rede básica de ensino e, basicamente, as discussões que chegam da universidade para a rede básica de ensino, elas normalmente são voltadas à questão do método. Que o método está errado, o professor tem que se formar melhor para ter um método mais dinâmico, os alunos são nativos digitais, quando, na realidade, a reclamação em geral do professorado é que isso é um tanto quanto desprendido da realidade do ensino público. O aluno... Cido, peraí, cara. Eu não acompanhei esse raciocínio. Me explica um pouquinho a questão do método, para eu que sou um ignorante. Os professores, em geral, vão compreender o método no sentido como você conduz a sua aula. Tá, o como fazer, o como conduzir. Sim. Isso é o que você chama de método. Isso. E se bate muito nessa questão no dia a dia. Se aponta constantemente que o professor erra no método, na forma de fazer a aula. Tá. Que a aula é aquela aula tradicional que a gente frequentou há 20 anos atrás, o aluno ainda tem, e o aluno é um cara nativo digital que nasceu com um computador, tudo mais. Aí eu te pergunto, é o principal problema da educação? Porque eu vejo professores muitas vezes na rede extremamente preparados que tentam constantemente mudar isso, mas acabam desistindo com o tempo. Então... eu acho assim que talvez o que chegue da universidade nas redes públicas e para o professor seja o que tem de mais superficial em relação à discussão. Então, nos meios onde eu vivo, as pesquisas que são feitas, elas não são pesquisas que tentam dizer para o professor que ele está errado e que o método dele está errado, né? São pesquisas que tentam entender por que as coisas acontecem do jeito que acontecem. Então, isso é um ponto, né? Então, a gente precisa ver o que é produzido na universidade e o que as redes de educação trazem para dentro da escola, né? Porque eu acho que muitas vezes se tenta trazer a discussão metodológica para dentro da escola e se desconsidera um monte de outros problemas que são de ordem estrutural. Porque há uma facilidade em pensar, né? Olha, professor, você faz assim, assim, assim e assim e vai dar certo. É uma discussão mais rasa, mas é mais atraente porque te oferece uma solução rápida, né? Esses trabalhos... que tentam entender como as coisas acontecem, o porquê do professor fazer daquele jeito, o porquê a escola funciona daquele jeito, e trazer reflexões mais densas sobre a política, a sociedade, a história da educação, eles são menos trazidos para discussão no âmbito escolar, dentro da escola, né? Por quê? Não está dado o que é para ser feito nas escolas. Não é uma questão simplesmente de metodologia. A gente tem uma instituição que ela que tem muitos problemas que são de ordem estrutural.
que são de ordem política, que tem a ver com falta de investimento de dinheiro, né? E aí fica muito fácil você dizer que o problema da escola é o problema do método do professor, porque você coloca no indivíduo... É um bode expiatório. Você coloca no indivíduo o problema. Então, assim, a educação não vai bem, por quê? Porque os professores não são bons, porque os professores não são bem formados. Tudo bem que a gente tem que relativizar essas coisas. Realmente, a gente vem de uma formação de professores que é bem precária. Tem muita instituição muito ruim que forma professores muito mal. E isso tem um impacto dentro da escola, né? Agora, você não pode dizer que o problema da educação ele é único e exclusivamente de método. E uma coisa que eu vejo muito também é que a educação, ela não se discute de fato as questões políticas, econômicas, sociais que vão influenciar diretamente nas relações que se estabelecem dentro da escola. Essas coisas, elas são tangenciais, né? As discussões são tangenciais sobre isso. Se discute o método, se responsabiliza o professor, porque se não deu certo é culpa sua. Então se individualiza o problema. E se o problema é seu, é você que tem que resolver, né? Se você, o problema é você que não aprendeu direito o método, é você que não aplicou direito o método. E eu vejo que não é uma questão, é uma questão de muito mais de reflexão sobre... Se desconhece muito da história da educação. Hoje em dia se vende um monte de ideias sobre metodologias como inovadoras, que são coisas que já aconteceram há 100 anos atrás. Mas será que não é uma ferramenta política também isso? Pode ser. Você colocar como o método redentor da educação isenta o político de fazer o investimento público. Sim. Né? Cara, E se exime também de fazer a discussão política, sociológica, histórica com o próprio professor, né? Só te interrompendo, por exemplo, hoje em dia a gente ouve muito falar, e até no ensino superior, que as instituições cobram que você tenha conhecimento das metodologias ativas, né? Então, você vê um monte de currículo, de anúncio de escola, dizendo para os pais que se utilizam dessa metodologia. Eu já fiz entrevista para entrar em empregos na universidade, que eles falam que o professor tem que trabalhar com esse tipo de metodologia. o que é isso? É um tipo de método que pressupõe um protagonismo maior do aluno. Então, a aula não é estruturada pensando que o professor vai expor o conteúdo aos alunos. Não é como a gente estudava. O professor lá Isso. falando, a gente sentado, escutando e escrevendo. Isso, Não é isso. não é isso. É uma coisa que pressupõe uma organização que o aluno tem uma maior participação na pesquisa dos conteúdos e tudo mais. Agora, Mas problema... isso diz que aquele método não funciona mais, é isso? Tipo, esse método que a gente aprendeu. Que é assim, o professor ali, uma figura mais, não vou dizer autoritária, mas até um certo ponto autoritária ali, aquela coisa que todo mundo, o professor falava firme, todo mundo, né, ficava ali, anotava aquela coisa, decorava aquilo. Esse método, digamos, ele é um método que está em desconstrução, digamos, ele está caindo, ou ele continua. O que se diz, o que as pessoas que defendem esse tipo de metodologia, eles tentam se contrapor a esse ensino mais tradicional, que foi como nós fomos educados. Sim. A questão que se põe é a seguinte: se fala dessas metodologias ativas como se elas fossem a coisa mais moderna e inovadora e original. Certo. Há 100 anos atrás já fizeram isso, já se falava disso, né? E assim, se houvesse uma compreensão maior sobre a história da educação, sobre o que todas as pessoas, os pensadores que falaram sobre a educação, que pensaram a educação e desdobraram isso em métodos, fizeram ao longo da história, a gente não estaria de novo fazendo a mesma coisa e pensando nisso como inovador, porque não é inovador, sabe? E sobre isso que você falou, assim, eu acho muito, muito difícil e muito complicada essa ideia de pensar que esse professor que é visto como tradicional, ele é o ultrapassado, ele é o conservador, e o outro que veio agora com esse tipo de metodologia, ele é ótimo e moderno. Por quê? Não existe uma única forma de ensinar.
cada conteúdo é de uma ordem diferente e pode ser ensinado de formas diferentes, né? Isso cabe ao professor. A maneira como ele vai fazer, cabe a ele. Obviamente que para fazer isso, para saber como ensinar melhor dados conteúdos, ele precisa de um repertório, né? Ele precisa conseguir saber, olha, assim não dá. Talvez uma aula expositiva seja melhor para esse conteúdo. Talvez nesse outro conteúdo a gente possa fazer uma pesquisa em conjunto com os alunos e ter um protagonismo maior dele. Se o professor compreende tudo isso e tem um repertório, né, de métodos e enfim, ele consegue agir de formas diferentes. Agora, se convencionou nos últimos tempos a execrar o professor que dá aula expositiva. E tem alguns conteúdos que você vai fazer o quê? Você precisa explanar o conteúdo. Que é aquele sistema já antigo, vamos dizer, o sistema tradicional. Bem ou mal, a gente teve aula expositiva e a gente aprendeu alguma coisa, né? Pois é, estamos aqui. E eu não tô fazendo eu não tô fazendo a defesa aqui de que tenha que todo mundo voltar a ser desse jeito. Não é isso. Eu tô dizendo que conteúdos distintos demandam maneiras de ensinar distintas, né? E como que um pai, digamos, pode acompanhar isso de fora? Ah, essa escola usa esse método, esse aqui e tal. Porque tudo bem que a gente tem um MEC, eu imagino, aí vocês me corrijam, por favor. Eu entendo que tem um MEC que ele baliza o que vai ser ensinado, ele determina o currículo, etc. Aí entra um pouco naquela história, escola sem partido, não tem tinha um papo assim, né? A discussão pública, ela tá um tanto quanto deslocada do contexto todo. Porque eu fico imaginando assim, o pai tá lá fora, como é que ele fala, eu vou avaliar como que meu filho está sendo ensinado. Existe algum critério para isso? E aí entra nessa questão, porque tá doutrinando meu filho para um lado de lá ou para o lado de cá e tal. Existe isso ou isso é mito? Como é que é isso? Veja só. A escola, ela trabalha com a formação de pensamento, com a reflexão, né? O que vai balizar o conteúdo ensinado pela escola é o conhecimento científico, a ciência, claro, que como eu posso dizer, transmutada num discurso que é compreensível aos alunos, né? Então, a pesquisa que é feita na universidade, ela não vai chegar ao aluno daquele jeito, vai né? Uma tese. Exato. Os professores, e nesse sentido o trabalho do professor ele é criativo por excelência, porque o professor ele traduz isso numa linguagem acessível a uma faixa etária. Então, ele pega esse conhecimento, esse ensino, isso que você aprendeu na universidade sobre história, por exemplo, e você adapta, traduz, né, numa determinada linguagem. Então, o professor faz uma tradução desse conteúdo. Existe, hoje em dia, um discurso, né, sobre isso que você falou da escola sem partido, de que há uma suposta neutralidade na maneira de ensinar, que deve haver uma suposta neutralidade na forma de ensinar. Isso quer dizer o quê? Que os professores não devem entrar no mérito de algumas discussões, né, que eles não devem tocar sobre alguns pontos que são pontos sensíveis, né? A questão é a seguinte, tem algumas discussões que elas já são discussões postas, dadas e não resolvidas, mas assim, há um consenso científico sobre elas. Não se discute na universidade. Mas não se discute mais, assim, se existe ou não. Por exemplo, a questão do racismo, né? Existe racismo. Isso, os pesquisadores, eles partem desse consenso. E a partir disso, eles pesquisam como as coisas aconteceram, como as coisas se deram e tudo mais. Mas é uma premissa posta. Uma premissa posta, exato, né? Não tem discussão sobre isso, né? Discute-se a partir disso. Quando você chega, muitas vezes, na discussão na escola, as famílias, os pais, eles não concordam com essa ideia. E muitas vezes dizem que você está doutrinando o filho deles por trazer um dado que é um dado da realidade, um dado... Você já teve alguma situação como essa de... Não tive como essa. Porque o ambiente acadêmico ele é um pouco diferente, né? Imagina. É um pouco diferente, sim.
Mas assim, o fato de haver esse discurso de censura já promove em você uma autocensura, que é uma espécie de medo de tocar em alguns assuntos. No mínimo um cuidado ali. Que é prejudicial, né? Então eu acho o seguinte, a gente precisa ver o que é trabalhado, o que é tratado como sendo doutrinação, né? E o que é, sei lá, preconceito das próprias famílias, dos pais, baseado no seu próprio achismo, né? E que querem fazer com que você se cale em relação a determinadas coisas. Eu acho o seguinte, a gente tem uma variedade de professores com posicionamentos políticos muito distintos. Absolutamente. Então, eu posso, por exemplo, ser uma pessoa que ao falar de dado conteúdo, expõe a minha opinião pessoal e deixo isso bem claro para os alunos. Essa é a minha opinião pessoal, é a minha leitura de mundo. Você pode ter uma posição política completamente diferente e a diversidade de pensamento vai se fazer assim. Agora, à medida que você cala os professores e manda todos eles falarem a mesma coisa, a gente não cria uma diversidade de pensamento e a gente não constitui um pensamento crítico. Claro. Porque o pensamento crítico, né? Ele se dá exatamente, a constituição da reflexão, ela se dá justamente porque você tem contrapontos, você tem discussões de lados distintos, né? Discussões que sejam discussões políticas, sociológicas, enfim, razoáveis, né? Que partam de uma ideia de respeito às pessoas, de respeito à vida, se a pessoa já vem e defende tortura pra você, aí você já não tem papo sobre isso. Né? Papo estranho, né? Tem que torturar mesmo. Ok. Aí com isso não dá pra dialogar, né? Se você acha que o jeito de dar certo é matar o outro. Agora, a diversidade de pensamento se faz desse jeito. E quando você vai pra faculdade, pra universidade, você lida com divergências de pensamento de professores muito declaradas. Mas a universidade não tem a sua parcela de culpa, logicamente, nessa construção desse cenário que a gente está ultimamente? Eu vejo assim, o cenário dos professores é de precarização nos últimos 30 anos, construído dia a dia ali, essa precarização. Como assim, precarização? Precarização no sentido de que não só no salário, mas a própria profissão perdeu um respeito social, certo? Hoje você vê as questões de violência contra professor atrelado muito a essa visão de que o professor não tem uma importância maior na sociedade, como um médico, por exemplo, pois tem. Mas eu tenho a impressão que isso como você falou, de 10 anos para cá? 30 anos para cá. Antes o professor ele representava uma autoridade, né? Acho que mesmo falando aqui do interior, que é onde a gente vive, né? O professor é uma figura conhecida de todo mundo, né? Porque ele formava gerações e tal. Então ele tinha uma autoridade. E não me lembro, ou suponho que não existia, casos de violência contra professor. Talvez existisse e tal, mas a gente pelo menos não via nos jornais, alguma coisa assim. Agora realmente é algo que a gente acaba vendo frequentemente, né? Vídeo, tudo bem que agora tem internet, é tudo mais fácil. Mas caramba, por que eu não sei se eu complemento a tua pergunta, mas por que mudou linha isso? De pensamento. Que mudou isso? A minha linha de pensamento era no seguinte sentido: se a universidade ela não tem a sua parcela de culpa nesse cenário todo de construção, por ter se encastelado, não ter visto a situação de precarização, produzir um conhecimento completamente fechado, inacessível para o cara que tem que dar 12 aulas por dia. Cara, eu vou complementar a tua pergunta. O quanto é a parcela de culpa da universidade, o quanto é da própria sociedade, que mudou o prestígio do professor? Porque a universidade, não sei o quanto ela prestigia o professor, mas a sociedade em si, né? A universidade, ela realmente, assim como você falou, ela é um espaço encastelado mesmo, né? E a gente viu agora nessa pandemia, e mesmo antes disso, quando começou esse discurso anticientífico, né? Como se a sua opinião valesse a mesma coisa do que uma pesquisa científica, né? As pessoas... WhatsApp e uma universidade. E uma universidade, né? Que faz uma pesquisa com mínimo de seriedade, né? A gente percebeu que a gente vai percebendo o quanto as pessoas elas não sabem o que acontece de fato ali, o quanto elas não sabem o quanto aquela pesquisa que é feita na universidade afeta no cotidiano delas. Porque se todo mundo aqui tem um celular, é porque houve pesquisa e essa pesquisa foi transposta em tecnologia
e ela chegou até o consumo das pessoas. As pessoas muitas vezes não têm noção sobre essas coisas, né? Então, não tem noção de que se elas podem tomar um remédio, é porque isso foi fruto de pesquisa científica. Não sabe. Então, existe realmente um distanciamento. E isso, eu penso que de alguma forma, isso alimenta nas pessoas a ideia de que aquilo que se faz lá não serve para nada, porque na verdade nem sabe muito bem o que se faz ali, né? Eu realmente acredito que, como eu estava falando, já há certo tempo atrás, quando se começou essa luta contra a ciência, que os pesquisadores começaram a perceber e tentar se mobilizar de alguma forma para fazer daquilo que faziam inteligível às pessoas, né? Porque obviamente que você usa uma linguagem específica nas áreas específicas, na produção dos conhecimentos específicos, né? Mas, de alguma forma, isso precisa ser dito para as pessoas de forma inteligível, para que elas saibam que aquilo, o que está se fazendo com aquilo, né? O que é aquilo que se faz na universidade. Então, eu acho que há um desconhecimento muito grande, a ponto das pessoas equipararem a opinião do seu tio com... Mas o tio, ele é muito persuasivo, a gente tem que... Ele sempre ganha O tio me discussão convence no churrasco. Não vai vir um doutor lá. Não, porque veja bem, o tio tapa na mesa e pronto, truco, e me convenceu. Exato. Eu realmente acho que há um distanciamento que tem tentado... E eu vejo uma certa... nesses últimos tempos, né, de deslegitimação da ciência, de uma certa mobilização para tentar... Por exemplo, eu vejo canais hoje em dia de professores universitários que tentam falar sobre o que ensinam. Eu acho isso muito importante, né? Se apresentar mesmo, dar a cara a tapa para a sociedade e falar para ela, sabe? Porque senão a gente fica nessa discussão acadêmica, muitas vezes estéril, né? Sim. De alimentar o próprio currículo CAPES, enfim, o currículo Lattes lá, e isso não tem uma consequência efetiva no chão de escola, não tem uma transformação de fato, nada nesse sentido, assim. Sim. E tem uma outra coisa também, que é assim, há uma precarização também do trabalho do professor universitário, né? Isso obviamente que é menos do que em relação aos professores de educação básica, porque a precarização dos professores de educação básica já vem de muito tempo, mas há uma precarização também, né? Então, a Unesp, por exemplo, que foi uma instituição onde eu fiz graduação, ela ficou mais... acho que desde 2013 a gente não tem um concurso público para contratação de professores efetivos. O que se contrata são temporários. E temporário não faz pesquisa, porque você tem um contrato muito restrito. Não faz pesquisa, não ocupa cargos de gestão na universidade. A universidade ela é gerida pelos professores. Então, os que são de fato efetivos, eles acabam assumindo mais coisas, mais aulas, mais turmas, né? Mais orientandos, mais cargos diretivos, né? Então, eu acho que isso dificulta muito a própria produção de pesquisa, que é o que sustenta um dos tripés da universidade pública. Então, Juliana, eu já ouvi falar, assim, que existe uma inversão da estrutura aqui no Brasil, né? Que você tem não vou dizer uma supervalorização, que a gente não tem supervalorização na parte de ensino no Brasil, mas é uma inversão. No ensino básico você tem pouco recurso, pouca estrutura, e no ensino superior você tem mais estrutura, e aí acontece aquela coisa. O indivíduo ele estuda numa escola particular a vida toda para entrar numa universidade federal, ao passo que aquele que é economicamente menos favorecido está ali no ensino público, ele dificilmente vai entrar no ensino público. Na parte da universidade pública, né? Melhor dizendo. Onde está o problema aí? Como é que inverte isso? Como é que resolve esse problema na sua visão? O ensino superior público aqui no Brasil, pelo menos a USP, que é a grande referência de universidade e tudo mais,
ela foi uma instituição criada para atender uma elite econômica. A história de criação da USP é essa, ela está articulada a isso, né? Para estruturar esse projeto de criação dessa universidade, foram buscar professores franceses, né? Franceses e de outros países, e que vieram para o Brasil e ajudaram a estruturar um certo tipo de mentalidade acadêmica. Vieram professores franceses, italianos, isso ficou nas ciências humanas, convencionou-se chamar de missão francesa. O Lévi-Strauss, por exemplo, que é um antropólogo muito conhecido, ele veio, né, ele deu aula na USP. Né? Então, a USP foi criada para isso. Na história da escolarização no Brasil, a escola ela sempre foi possível a poucos, a educação básica também. E o fenômeno de não conseguir acessar outros níveis da escolarização acontecia antes na educação básica. Então, os mais pobres estudavam somente o primário, depois a gente teve exame de admissão, então você só conseguia passar para a segunda fase, né, para o antigo ginásio, se você passasse nesse exame. No geral, eram as camadas mais populares da população que ficavam de fora da escola, né? A gente teve um período de redemocratização do ensino, de democratização da educação, em que a gente acabou com esse exame e que todo mundo pôde ir para a escola. Massificou-se a escola, massificou-se o professor também, porque precisava-se de muito mais professores para isso, para dar aula nessas instituições, né? E, enfim, a história da universidade, ela ainda continua sendo essa história de uma certa exclusão dessas camadas mais populares, né? Que é como você disse, quem acaba conseguindo ingressar, como não tem vaga para todo mundo, quem acaba conseguindo ingressar é quem vem de uma escolarização melhor e mais bem sucedida. Claro, porque ali ele foi treinado até para passar, né? Mas isso não significa que não tenha mudado, né? Mudou muito nos últimos tempos. A cara da universidade mudou bastante, né? Por conta de diversos programas de auxílios, a questão de cotas mesmo. Então, a universidade pública hoje tem uma cara diferente do que ela tinha nesses primórdios da USP, que aí era só a alta parcela, né, da sociedade. E há tempos atrás, que você olhava, você não via pessoas negras na universidade. Essa semana mesmo, acho que ontem saiu no Estadão uma matéria falando sobre como mudou a cara da medicina no Brasil. Como hoje em dia a gente tem muito mais negros e pardos na medicina do que tínhamos há 10 anos atrás. E isso se dá a esse processo de uma democratização maior do ensino superior, né? Agora, e tem uma outra questão que eu acho importante também combater, que é a ideia de que todo mundo que estuda na universidade pública poderia pagar mensalidade e são pessoas atualmente abastadas, né? Eu estudei em universidades públicas e eu vim de uma situação precária, social e escolar, né? Nós estudamos todos aqui na mesma escola, né? Eu não vim de uma instituição elitizada, não tive acesso a esse tipo de coisa. É bom você falar que a escola que a gente estudou Estudei aqui. no Luiz Martini. Luiz Martini, esperamos vocês aqui. Estudei no Luiz Martini, né? Tenho referências como professores. Me lembro do seu Cássio, por exemplo, né? Falando. Eu lembro que o seu Cássio estudou na Unesp de Assis e uma das vontades de fazer história, de estudar história, foi por conta do seu Cássio. E a minha compreensão sobre o que era a instituição pública se deu também por conta do seu Cássio. Ele nem deve saber disso, né? Mas o quanto eu lembro Agora dele até hoje. Lembro dele até hoje, as aulas e tudo mais, né? Então, assim, eu acho que tem sim, nos cursos mais elitizados, como, sei lá, medicina, direito, engenharia, a gente ainda tem um curso muito branco, muito classe média alta, né? Porque são os cursos mais concorridos, mas a gente não tem na universidade pública só esses cursos,
A gente tem outros cursos, e esses cursos, eles não são cursos em que só tem pessoas muito abastadas, né? Então, eu acho que a cara tem mudado. Você olha hoje em dia também, a cara dos professores tem mudado. Os sobrenomes, é curioso, né? Porque atualmente eu trabalho como temporária na Faculdade de Educação da USP, como professora temporária. E eu estudei os professores da USP. Então você olhava os nomes desses professores antigos. Os nomes eram todos Vilas Boas, Vila Lobos, sabe? Matarazzo. Pessoa de Carvalho. Eram nomes desse jeito. Hoje em dia você passa pelas portas, tem muito Silva. Né? Então, eu fico reparando nessas coisas, né? Tipo, tem mudado a cara de quem entra e tem mudado também a cara do professorado, e isso pressupõe mudar também a cara dos interesses de pesquisa, né? Então, porque você acaba investindo a sua vida numa pesquisa que faz sentido para você, né? Enfim, eu acho que... Eu não sei se eu fugi demais do que você estava... Eu acho... Não. A questão que fica assim, como resolver isso? Porque assim, a USP ela tem um nível de dificuldade para ter o acesso via um vestibular complexo. Para você entrar ali, você tem que fazer um vestibular, você tem que dominar uma série de conhecimentos. Conteúdos. Né? Então você tem duas maneiras de facilitar ou democratizar esse acesso. Você baixa o nível, ou você mantém o nível e faz com que aquele que estudou no ensino médio público consiga entrar. Como fazer isso? Porque aí não tem um pouco assim... Será que o aluno está interessado? Ou será que ele entende que ele entrar numa universidade como a USP ou como qualquer outra de prestígio vai ser transformador, vai ser, sei lá, ter uma relevância para ele? Para a vida dele, será né? que ele quer isso? Mas o interesse está muito vinculado com a ideia da didática e do método da transformação da escola em si, de a escola ser atrativa para o aluno, a escola deixar de ser chata. De ver um sentido o naquilo que você conhecimento faz, tem né? um sentido claro para o cara ali, né? Eu vou aprender isso porque eu quero fazer isso. A escola, ela ainda é um conhecimento muito... eu diria, muito baseado no decoreba ainda, sabe? Aquela coisa desvinculada da realidade. E esse é o problema, né? Esse é o problema que está colocado. A gente não pensa em transformação da estrutura, a gente não pensa em investimento no básico, como fazer, né? Essa é a discussão que eu acho que o Brasil não trava, evita. Ô, professor, mas eu vou dizer uma coisa mais simples, me permitam. Cara, ele tem que estudar logaritmo, decorar aquela merda e fazer a prova e passar. Tipo, mas... Cara, decora, entende e passa. Tipo, mas, não cara, é isso. O problema não é é o mais seguinte, prático a coisa? As escolas fora daqui, fora do Brasil, elas travam um outro sentido de discussão da educação. O aluno do nosso século aqui, ele não é um aluno mais de decorar conhecimento, porque está tudo disponível no Google. Entendeu? Então não é mais esse conhecimento bancário que a gente tem que decorar tal, porque tá ali, você pega o celular e viu. O aluno ele tem que ser criativo, ele tem que chocar duas informações e criar uma coisa nova. Mas o vestibular também mudou? Não, aí que tá o problema no processo. A gente tem assim, por exemplo, uma das estratégias de ingresso dos alunos de classe mais popular na universidade foi a mudança do Enem, né? Hoje em dia... Você consegue entrar na USP pelo Enem, que é uma prova que eu considero melhor estruturada, porque ela não é tão conteudista quanto o vestibular da FUVEST, por exemplo. Ela demanda do aluno outros tipos de reflexões, mais competências diferentes para redigir a prova, né? Agora, eu concordo em relação ao que o Felipe falou sobre ser muito distante da vida do aluno, tudo que ele aprende, né? A gente até estava discutindo esses dias que a escola, ela é muito conteudista. E muito desse conteudismo também é reafirmado pelo vestibular, porque o vestibular é conteudista. O vestibular te cobra muito conteúdo. Eu me lembro quando eu prestei vestibular. Meu Deus do céu. É muito conteúdo. Então, o vestibular ele é conteudista e a escola ela é muito ela é estruturada também em função. O vestibular ele reafirma esse conteudismo, né? Eu acho que uma questão muito muito importante, até estava comentando com o Felipe esses dias, eu li há um tempo atrás uma entrevista de um
sociólogo francês chamado François Dibé. A entrevista se chama Quando um sociólogo decide ser professor. E o que ele faz? Ele, cansado de ouvir dos professores de educação básica, você não sabe nada porque as coisas na escola são difíceis e não sei o que, ele fala, bom, então eu vou dar aula na escola. E ele, por um ano letivo, ele dá aula na educação básica francesa para alunos das disciplinas de geografia e de história, se eu não me engano. E ele constata a dificuldade que é, né? E ele até diz em certo momento que tem um momento em que ele dá um golpe de estado lá, que é assim, ele vira o autoritário, né? Aquilo que todo professor diz que vai abominar quando entra na escola, mas acaba recorrendo a isso. E aí algumas das conclusões a que ele chega, e eu concordo muito com ele, eu acho que falta isso na nossa educação, os alunos eles não aprendem a pensar de acordo com a disciplina. É um ensino muito conteudista, em que você vomita muito conteúdo para os alunos, mas você não consegue fazê-lo pensar, por exemplo, historicamente. Você não consegue fazê-lo pensar matematicamente. O que seria muito mais importante, né? Ter alguns conhecimentos muito básicos, mas muito bem consolidados, que não é o que acontece. Os alunos acabam não conseguindo nem consolidar o básico, né? E para depois conseguirem alcançar outros conhecimentos que são importantes para eles, né? Por exemplo, eu me formei em pedagogia. A minha compreensão de mundo, ela está muito pautada pela pedagogia. Porque eu acabei aprendendo a pensar pedagogicamente, né? Claro que a pedagogia é uma área que ela é feita por diversas outras áreas, mas você, por exemplo, duvido que você não olhe para o mundo e não estabeleça relações históricas o tempo todo. Porque você aprendeu a pensar historicamente. Chato. Né? Você acho que aonde eu olho eu vejo Lula, eu vejo Mao Tse Tung. O Lenin, o Stalin, o Trotsky. Então, quer dizer, os alunos acabam não vendo nenhuma função para aquilo, a não ser decorarem para certa resposta na prova, né? E pensar dessa forma pressupõe estruturar, ajudar a estruturar uma forma de pensar, muito mais do que assimilar conteúdo. Boa parte desses conteúdos que a gente assimila todos na escola, a gente não sabe para quê. Eu não estou nem falando de aplicabilidade, porque eu não acho que a gente só tem que aprender o que vai aplicar. Eu sou completamente contra essa ideia utilitária de conhecimento. Quando você aprende sobre música, quando você aprende sobre artes, isso não tem uma utilidade prática, mas ela são coisas muito importantes para o ser humano, né? Agora, os alunos muitas vezes não sabem nada sobre aquilo, eles não sabem a função daquilo que eles aprenderam, eles não sabem o porquê um dia um homem se dedicou a pensar sobre aquilo. E aquele homem que pensou sobre aquilo tinha motivos para pensar sobre aquilo. Isso escapa aos alunos, né? E a gente acha que... E eles não veem utilidade para aquilo, né? A gente também muitas vezes não consegue dizer para eles qual é a utilidade daquilo, por que um dia se pensou naquilo, por que aquilo foi importante a ponto de fazer parte do seu currículo, né? Então eu acho que falta muito isso, falta essa compreensão, né? Mas eu acho que demandaria uma forma diferente de pensar a escola e os conteúdos escolares, né? Que não fosse tão conteudista. E a estrutura. E a estrutura, exato. Porque senão a gente cai naquela mesma discussão de sempre. É o conteúdo. E eu não vejo a possibilidade de se fazer isso, por exemplo, eu colocar alguém para pensar particularmente, sendo que eu tenho mais 40 na sala, exato, num período de 50 minutos. Pressupõe... Então, Tem até algumas instituições, né, que eu conheço. Tem uma escola lá em São Paulo, perto da minha casa, uma EMEI, Escola Municipal de Ensino Fundamental, que chama Desembargador Amorim Lima. Nessa escola, eles
mudaram a escola completamente, quebraram as paredes da escola. Porque a estrutura da escola ela é feita para funcionar desse jeito que a gente conhece. Cada turma com cada idade numa série, né? Sem considerar que nem sempre a idade cronológica corresponde à sua aquisição de conhecimento, né? Na época que a gente estudava, tinha uns senhores que sentavam lá no fundo, que ficavam com uma régua fazendo barulho na carteira. Cara, era uma galera... Eles davam uma misturada legal. E essa instituição, ela funciona de um jeito diferente, né? E veja só como a estrutura diz muito sobre como as coisas funcionam, a estrutura física, né? Para funcionar diferente, eles desfizeram sala de aula, fizeram completamente diferente. O que acontece? Esses alunos, eles têm habilidades e competências que são muito diferentes dessas habilidades e competências conteudistas dos alunos que vêm dessa outra matriz de formação. O que acontece com esses alunos? Eles não vão bem no vestibular, por exemplo. Muitas vezes não vão bem no vestibular. Bomba no vestibular. Mas conversam muito bem, produzem texto, tem uma capacidade de interação entre eles, de resolução de problemas muito... Só que é isso. O vestibular, ele acaba pautando a maneira como as pessoas ensinam na escola, né? Não só o vestibular, outras provas também. Eu acho que um pouco da raiva que o professor do básico carrega em relação à universidade, quando chega no básico, vem um pouco dessa hipocrisia, assim, de apontar que as falhas estão todas na rede básica, nas instituições básicas, no ensino fundamental, quando o professor universitário não repensa a institucionalidade, não prepara a instituição para receber o que ele mesmo pretende. Então é complicado, né? Cílio, 3 trabalhos para você: YouTube, TikTok, Instagram. E dane-se o vestibular. É isso. Yuri vai ajudar a gente com isso. Eu acho. Eu falo. Yuri, o produtor. Se inscreva no canal. Se gostou, deixa o like. Se não gostou, deixa o Yuri manja, cara. É isso aí. Bom, muito bem. Uau, eu me senti na universidade, cara. Né? Aprendi coisas. Impressionante. Ju, a gente agradece a sua presença, tá? A Juliana tá indo para São Paulo daqui a pouco, né? Vai pra USP lá, ficar encastelada. Né? Agora eu fico encastelada em casa, né? Tá indo pra Miami daqui a pouco, sem referência. Vai falar mal dos professores do básico e tal. Mas a gente agradece a sua presença, foi muito legal, tá? Muito bom. Eu que agradeço vocês, né? É sempre uma oportunidade muito, muito boa falar. É importante a universidade ocupar esses espaços de diálogo. E é importante, por exemplo, a presença do Samuel foi muito importante, porque se ficássemos só nós dois ele falar mal de mim. Tem que ter um burro. Pra fazer pergunta. Porque eu não sei. Porque é aquilo, né? Você usa os jargões da área, enfim, né? Que pra mim e pra você são dados. E aí você se obriga a pensar em explicar de uma forma senão a gente não que entende. seja inteligível para as pessoas. Humildes não entendemos. Muito bom. Yuri, o produtor. Yuri, obrigado. Valeu, gente. Muito bom. Valeu, galera. Até a próxima. E é nóis.